eu comecei tarde na música, né? Quer dizer, profissionalmente, porque eu com 20 e poucos anos, eu já comecei a frequentar o meio, mas eu era um compositor primário ainda, um cantor e compositor primário. E foi o período que eu conheci o Tim Maia, quando ele voltou dos Estados Unidos. E eu morava com um grupo vocal do Rio chamado Snakes, que era o Edson Trindade, o Altair e o Fernando, um grupo vocal maravilhoso, que começou no Rio, lá na Tijuca, com o Roberto, com o Erasmo, com o Tim, toda essa turma aí. Eu morava com os Snakes e eles falaram, ó, tem um amigo nosso do Rio, ele veio dos Estados Unidos e vai ficar com a gente aqui. Aí veio o Tim. E aí o Tim, eu com 20 e poucos anos, o Tim falou, ZG, vai cantar nos bailes para você aprender. Ele viu que eu tinha, né, poderia ser. E aí eu escutei ele, fui cantar nos bailes. Eu cantei quase 10 anos em bailes aqui em São Paulo. E foi aí que a minha música formatou, né? Aquela cultura caipira que eu trouxe do interior, misturou com rock, com blues, com folk, virou esse trem que eu faço aí, que o Zé Rodrigues começou a falar que era rock rural. E aí o Renato e o Almir começaram a falar que era folk. E aí virou essa salada da minha música aí. Mas eu cantei quase 10 anos em bailes, assim. Sugestão do síndico, Sebastião Maia. Síndico. É o síndico que... Chamaram então... o síndico. Não, e o que ele falou, um negócio bacana que o Zé Geraldo, ele trouxe essa história. Traduzindo, ele fez o CD que foi um pé no mato e um pé no rock, é isso. Exatamente. É isso. Exatamente. Um pé no mato e um pé no rock. Quando eu descobri, cara, que a estrutura harmônica da música caipira lá do nosso interior é a mesma do rock and roll, do blues. Entendeu? Então, quando eu descobri isso, eu vi por onde eu estava navegando, trafegando, né? Então, acho que é importante isso, cada um de nós. Não esquecer também de onde a gente veio, né? Eu acho que é uma coisa que o Guito tem também. Eu acho que o rock e o caipira comunicam muito bem, porque é duas músicas cujo foco é a intenção da música, né? E que não é comercial, né? É a intenção de contar a sua história, de alegrar os amigos, de narrar o que está acontecendo, né? Então, até por isso, acho que parece musicalmente, assim, se parece, né? O blues, a pegadinha do blues, as modinhas de viola caipira e tudo aqui, porque a intenção é muito mais a letra, né? Do que você quer passar. É engraçado isso aí. Eu, por exemplo, eu comecei na juventude lá na universidade, tinha uma banda de rock e uma dupla caipira. E aí, dentre as minhas referências de rock, tudo tava o Zé, né? Tava o Zé, tava o Almir, tava... E eu não conhecia Dylan. Quando eu morei na Dinamarca, que eu tocava na rua lá e voltei aqui pro Brasil tocando, e quando eu finalmente comecei a escrever umas músicas minhas, lá na Dinamarca eu vi um cara com suporte tocando gaita. Então eu falei, o cara arrecadava mais que eu falei, eu vou comprar um trem desse, vou aprender isso aí também, porque eu acho que chama mais atenção, o cara pega mais dinheiro. Então lá na Dinamarca eu fui aprender a tocar o violão com a gaita junto, porém, simplesmente fazendo os solos que eu faria, os solinhos que eu faria no violão, eu fazia na gaita e só isso. Aí o pessoal aqui me pedia, toca Bob Dylan, eu nem sabia quem era Bob Dylan. Aí quando eu fui ver, eu falei, uai, o cara até tem aparência, gostei. Aí eu falei assim, por Zé, é o Zé americano. Quando eu ouvi também, eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero ser um grande músico, um virtuoso, é isso aí que eu quero. Então, é importante você se achar. Sim. Bob Dylan, então, conectou com você? Quando eu ouvi, eu falei, é isso que eu quero na minha música. Daí eu primeiro... aquele som exótico, né? Porque aquela voz que não parecia com nada. E uma melodia que me atraía. Aí eu fui ver o discurso do cara, fui ver o verso do cara. Aí me apaixonei, né? Porque eu vi que o cara era um grande poeta. E despertou esse lado poético meu. E me incentivou a poesia, entendeu? Foi um cara que foi importantíssimo para mim. Mas aí o que aconteceu? Eu poderia ter sido um bom cover do Dylan, um bom cover do Raul, mas eu queria ter a minha marca, então eu fui achar assim um jeito, eu fui cantando nos bailes e cantando as grandes bandas de rock, de blues.
Até eu achar um jeito, meu jeito de cantar próprio, né? Eu reverencio o Dylan, mas não sou agora um cover. Eu poderia ser.